Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Então aí a todos e a todas, boa tarde. Essa é a nossa terceira live. Hoje a gente vai falar sobre participação social. Mas antes da gente começar, vamos explicar o porquê dessas atividades novamente. É sempre bom a gente destacar e também é uma necessidade até para o governo do estado da Bahia. Até a Distância é uma adaptação dessas atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. É o projeto do governo do estado da Bahia que, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e também executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de um acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Então, gente, essas atividades é uma maneira da gente garantir a manutenção do serviço de ATE. A gente vem se colocando à disposição de maneira remota para auxiliar vocês. Então, assim, através da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, né, a gente vem novamente firmar esse acordo com vocês em todas as nossas atividades. Vocês já me conhecem, né? Eu sou Géli, sou a coordenadora pedagógica da equipe, então fico um pouco mais interno, cuido um pouco mais da parte mesmo pedagógica, né? A parte institucional. Eu falo que eu fico mais na parte da organização interna, né? Vou deixar a Priscila falar e depois o Júnior, e a gente começa a falar sobre o nosso tema. Boa tarde, né, para todo mundo. Vou me apresentar novamente também, por acaso depois com a Cristina conhecer. Meu nome é Priscila, eu faço parte aí da equipe de assistência técnica do Mãe Terra, sou engenheira florestal e estou participando agora na coordenação das atividades de campo, nessa transição, né, para esse novo modelo de atividade que a gente está tendo para garantir essa continuidade de serviço. Estou mais à disposição. E que seja boa a nossa terceira live, né? Que a gente está aprendendo também, vocês estão vendo, eu acho que a gente está melhorando, né? Mas é isso. Mas qual é a ideia hoje da gente poder conversar, né? Participação social. Falar de participação social, gente, não é uma coisa simples, né? Até porque, assim, não se tem um conceito pronto sobre o que é participação social. A gente sabe que participação é uma palavra, um substantivo feminino, que significa aquele que faz parte, que reparte algo, né? E já a parte do social é aquele que fala de juntar, de agrupar. Então, a gente entende que é a união de grupos de pessoas que buscam juntos criar relações e defender aquilo, às vezes, ou que uma comunidade precisa, ou que um bairro precisa, as necessidades mesmo do espaço no qual a gente está inserido. Eu montei uns slidezinhos, aí eu vou pedir para a Priscila começar. Pode ir colocando, Priscila. E aí a proporção, depois que eu fizer a apresentação, a ideia é eu vou fazer só até, acho que o quarto, e depois a gente vai abrir para a gente poder conversar um pouco, que a gente vai falar de como essa participação ela pode acontecer dentro da nossa comunidade. Porque às vezes eu percebo que a gente às vezes fala alguma coisa e usa essa palavra o tempo inteiro e nem sempre a gente consegue entender o que ela significa. Qual a ideia da gente, para a gente falar, a gente discutir participação social? É a gente falar do que é essa participação, de como a gente pode, dentro da nossa comunidade, contribuir para a participação social. E a gente tem aqui o que é essa participação, né? É participar, é a gente interagir, é a gente ser atuante dentro da nossa comunidade, é ser atuante, às vezes, dentro da escola, é ser um representante dentro da comunidade, né? Ter uma militância de um partido político, a gente defender aquilo que a gente acredita, ser sinônimo de resistência onde a gente está, esse exercício também de função pública, que às vezes não entende, às vezes a gente discorda ou concorda, né? Mas é uma forma de participação, é atuação dentro das associações. Então, assim, cada um de vocês se torna um atuante quando a gente
passa a ter uma voz dentro da associação, onde a gente passa a incentivar outras pessoas a participarem, onde a gente provoca essas discussões, essas reflexões, né? É ação organizada de grupos e de pressão. Então, assim, às vezes é um mutirão. Hoje mesmo, ontem, meu filho trabalha em Cabralha, e aí a comunidade indígena de lá fechou o asfalto. É uma maneira que eles têm, que eles encontraram de ter voz, de falar. E isso sim é uma participação, é a pressão em cima de grupos políticos que muitas vezes não permite que a gente seja ouvido de uma forma sem o grito, né? Então, assim, é uma forma da gente sair desse abafamento para a gente realmente lutar por aquilo que a gente acredita. É a fiscalização no que os serviços públicos nos ofertaram. Então, assim, é o envolvimento mesmo, saber o que está acontecendo dentro da nossa cidade, como o dinheiro é gasto. Eu sei que não é uma coisa fácil, né? Mas é só para a gente entender o que é essa participação. E tantas outras que acontecem no nosso dia a dia aí. Pode ir. E aí a gente tem as áreas de atuação. Essa parte aqui é uma parte bem bacana, porque às vezes a gente fica imaginando que a participação social ela está restrita à comunidade, a uma atuação política, né? A votar, a vir para a rua, a participar às vezes de uma passeada. E não, ela tá muito atrelada em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, em tudo que a gente atua enquanto comunidade. Então, assim, como cultura e identidade, o que eu posso fazer? Qual a minha participação enquanto jovem dentro de uma comunidade para promover, né, a cultura e a identidade? É exatamente essa promoção, né? Esse resgate das raízes culturais. Então, é participar dos eventos, é garantir a preservação da identidade de um povo, de um espaço, de uma comunidade, é fortalecer as ações que promovem o reconhecimento e as características dessa comunidade, é estabelecer relacionamentos desse grupo. Então, assim, é promover discussões onde a gente possa garantir a preservação dessa cultura e dessa identidade. Um povo sem sua cultura e sem a sua identidade, gente, é como se você tirasse a roupa dele e deixasse ele só, entendeu? No espaço aberto. Então, assim, é muito importante que a gente respeite e que a gente comungue nesses espaços. Eu falo que falar de cultura é falar de quem nós somos, do que nós entendemos como os nossos valores pessoais. E isso é uma maneira da gente atuar. A gente mesmo aqui no projeto, a gente trabalha com uma diversidade de projetos muito grande. E hoje eu digo que a gente, apesar de estar dentro de um território da indígena Pataxó, uma aldeia não é parecida com a outra. Cada uma tem uma cultura diferente, seja no jeito de cozinhar, da culinária, seja no artesanato, seja no vestimento, seja no jeito de falar. E isso é muito importante, porque a gente não precisa ser igual. Essas diferenças elas precisam ser preservadas e precisam ser respeitadas, né? E como um agente dentro da comunidade, né, o papel de vocês é exatamente isso, é estimular essa participação, é estimular esse respeito, é provocar essas discussões, mas de forma onde vocês consigam promover de forma respeitosa mesmo, né? A promoção da cultura dentro dos espaços no qual vocês estão inseridos. Então, seja um evento que traz aí o festejo, seja uma colheita, seja uma data importante para a comunidade, isso tudo precisa ser preservado, precisa ser garantido. Assim como a gente tem também a educação e a cidadania, né, que também é muito importante. Eu passei para vocês alguns slides em onde a gente fala que é importante esse fortalecimento. É difícil a gente brigar por aquilo que a gente não conhece. Se a gente não conhece os nossos direitos, como a gente vai promover que as pessoas possam conhecê-los e brigar por eles? Então, é importante que a gente possa garantir políticas públicas educacionais dentro da nossa comunidade, e que esse currículo escolar esteja muito atrelado a essa cultura e a essa identidade desse povo, para se preservar exatamente o que a gente acabou de falar, que é essa cultura. Aí a gente tem também a geração de renda e emprego, geração de emprego através do desenvolvimento e da profissionalização de atividades de cultivo. Eu digo que a
associação ela tem esse poder, né? A gente vem trazendo para algumas comunidades já cursos de qualificação, então essa forma da gente poder conhecer a comunidade da gente e as necessidades que ela tem, a gente pode promover capacitações, a gente pode promover ações, né, que possam gerar renda para essa comunidade. Então, se é uma comunidade que, de repente, produz artesanato, se é uma comunidade que produz uma culinária forte, é preciso que o mercado aí fora ele esteja conhecendo o que aquela comunidade produz. Porque se as pessoas não sabem o que a comunidade produz, o que a comunidade faz, dificilmente ela vai procurar essa comunidade. Então, é muito importante discutir essas metodologias de manejos, de vendas, de mercado, o tempo inteiro em comunidade para que vocês possam conhecer quem é o seu beneficiário, as necessidades que esse beneficiário tem, que ele precisa, para que a gente possa fazer esse elo de ligação com o mercado e com a comercialização. A gente tem também o meio ambiente e a sustentabilidade. Todas essas áreas que eu venho pontuando, gente, é uma forma da gente ter uma participação social ativa dentro da comunidade. E aí falar de meio ambiente é essencial, porque se a gente também não garante a sustentabilidade daquilo que a gente produz, que tipo de terra, que tipo de solo a gente vai ter daqui a alguns anos, hein? A gente vai ter água para trabalhar a nossa agricultura, hein? A gente vai ter água para trabalhar aí as nossas, os nossos cultivos. Então, se a gente não puder discutir isso, se a gente não puder conversar sobre isso a partir de agora, né, aí do reflorestamento, do cuidado com as nascentes, a gente não consegue garantir uma sustentabilidade no futuro para as comunidades rurais. E isso também traz impacto direto para quem está fora dessas comunidades também, porque todo mundo acaba consumindo tudo que a zona rural produz. Então, se a zona rural sofre algum impacto ambiental, ele chega em todas as esferas, seja para quem está na zona rural, seja para quem está na zona urbana. A gente tem também, uma das áreas de atuação, a saúde e qualidade de vida. É difícil a gente também pensar em fazer tudo o que a gente falou se a gente não tiver qualidade de vida, se a gente não tiver saúde, porque a gente não consegue colocar em prática nada do que a gente discutiu. E a gente sabe dos desafios, principalmente para a comunidade indígena, ter acesso à saúde hoje. Então, por isso que é tão importante essa união, essa participação, essa movimentação social, para que a gente possa, junto, construir estratégias e mecanismos que possa garantir o acesso a essas políticas públicas de saúde, assim como a gente possa conseguir implementar alguns tipos de mecanismos que possam facilitar a vida de quem está um pouco mais distante, um pouco mais isolado. E aí a gente fecha como área de atuação o esporte, o lazer e o entretenimento, que é o quê? Quem não gosta, às vezes, de participar de uma atividade física, quem não gosta de se divertir, e toda a comunidade é preciso que tenha esse incentivo. Então, assim, a criação de espaços onde as pessoas possam se encontrar, se reunir, a criação de um calendário onde as pessoas possam conhecer. Então, assim, para quem vai fazer ainda aí, para quem tem oficina para fazer dentro da comunidade, uma dica é isso, é que vocês possam construir um calendário junto com a comunidade. Então, convido a comunidade para fazer uma oficina e aí vamos pensar no calendário de 2021. Vamos colocar no papel quais são todos os eventos importantes que a comunidade faz todo ano ou que deixou de fazer, até para a gente também trazer esse resgate cultural. Porque isso é importante. Então, assim, seja ao final de uma colheita, seja no início de uma colheita, seja uma atividade que a comunidade gosta. Eu sei que o futebol está ligado a quase todas as comunidades rurais, tanto futebol feminino como futebol masculino, tem muita força. Então, assim, criar esses calendários, porque as pessoas passam a se sentir parte dessa comunidade. E os jovens, principalmente, às vezes eles não veem na comunidade uma perspectiva de futuro, às vezes não se sente parte dela, porque nem tudo que tem ali provoca um encantamento nele. E quando a gente traz o esporte, a gente traz o lazer, o entretenimento, o jovem acaba também se envolvendo. E aí você envolve todas as idades, o próprio idoso mesmo, e se sente muito bem. Isso faz muito bem. Faz bem para a saúde, faz bem para a mente. Aí participar, se divertir. Essas áreas de atuação, gente, que eu coloquei, é simplesmente para a gente perceber o quanto a gente pode desenvolver. Então, assim, cada um desses temas que eu trouxe para vocês aqui, a gente pode ter como uma oficina comunitária, onde a gente pode construir juntos, cada um deles aqui, o perfil da comunidade.
né? Seja para a cultura, a gente traçar um perfil do que a comunidade gosta, do que a comunidade desenvolve, qual é a tradição da comunidade, quais os problemas enfrentados hoje pela educação, a geração de renda, seja mesmo a questão do meio ambiente, aí saúde, todos esses temas aí dá para a gente abordar de forma assim bem tranquila e assim bem interessante, motivadora. As oficinas que vocês precisam realizar, tanto ainda para quem não conseguiu fechar o ano 1, para quem está no ano 2. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, que é para a gente pensar como a participação social ela traz impactos positivos para dentro da nossa comunidade. Não é só a questão da gente participar dentro de um partido político, fora da comunidade, não. É claro que isso é essencial. Mas dentro da comunidade a gente tem muita coisa bacana que a gente pode desenvolver. Bom, foi só para a gente pincelar um pouco do que é isso. Agora eu vou abrir para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Alguém fez algum comentário? Alguém, Kaique, que falou, ô Kaique, agora que eu vi, Kaique entrou e não consegue falar, não conseguiu ouvir o que eu disse. Fala aí com ele, boa tarde, ele já tá aí. Eu vou colocar aqui, gente, porque essa live que a gente está fazendo agora, o conteúdo dela está dentro da videoaula que eu postei ontem à noite, viu? Então, se por um acaso vocês quiserem depois assistir, a gente pode assistir. Se vocês quiserem, a gente pode discutir. Então, bota aqui. Júnior, seu áudio voltou aí? Prontinho. Então, assim, para quem teve problema de ouvir, de acompanhar, eu fiz ontem uma videoaula rapidinho, coisa de 20 minutinhos, e que vai falar sobre participação social. Tá ouvindo, Priscila? Tô. O som tá conseguindo chegar direitinho. Alguém mais teve problema de ouvir o que eu compartilhei, gente? Não. Não? Todo mundo ouviu? Então assim, para a gente poder estimular um pouco a participação de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que depois que a gente para repensar o que é participação social, vocês acham que vocês têm uma participação social ativa dentro da comunidade de vocês? Vocês vêm participando de forma ativa realmente? Vocês acham que alguma dessas áreas que a gente compartilhou com vocês de atuação, vocês já vêm desenvolvendo algumas atividades? Vocês sentem que precisam um pouco mais ou não? Como é que tá? Compartilha com a gente um pouquinho aí. Aqui mesmo. Oi. Oi, tô ouvindo. Na nossa comunidade aqui mesmo, por sermos, né, associação, os próprios moradores, né, da comunidade, os próprios parentes nos procuram, né, para fazermos algumas coisas para ele. Por exemplo, a carteira de artesão, documentações, declarações, tudo isso nós oferecemos para a comunidade, né? E quando tem as festas, nós participamos da organização também, né? Emprestamos os materiais que temos, né? Que a associação tem, emprestamos assim as cadeiras, algumas coisas que temos, também sempre emprestamos e participamos. Conforme assim que dá, a gente participa. Às vezes ajudamos até a pintar, fazer as pinturas, e assim vai. Ajudamos na cozinha. Onde tiver precisando de mão de obra, sempre estamos ali o tempo todo na participação. Muito interessante aí o relato sobre essa participação social da comunidade, né? E exatamente isso aí demonstra, por exemplo, essa ajuda mútua, né? Que nem você falou, o que a gente tem aqui ajuda a comunidade e a comunidade se fortalece nesses festejos também. É até engraçado que tem gente que chega achando que a gente trabalha junto com o cacique, né? Que é tudo... o cacique, eu preciso de um negócio desse com o cacique. Mas, não, ele é com o cacique, não é com a gente. A gente faz a declaração, se você quiser, mas o restante é com você e ele. E aí é bom que eles vinculam uma coisa com a outra, né? Que sabe que nós estamos lá para ajudar, né? Para agregar, né? Tem até algumas coisas que vocês mostraram que eu não... que são as áreas, né, de participação social.
Eu até diria que aqui a gente está mais envolvido com a questão de geração de trabalho e de renda, né? Não que as outras partes não sejam importantes, e são, mas é muita coisa, às vezes a gente não tem perna. E é muita coisa também que eu gostaria e espero poder fazer ao longo do meu tempo aqui na comunidade, né? Como eu não sou daqui da comunidade, estou aqui por um período de tempo. Então, até estou contribuindo com a escola, me convidaram para dar aulas na escola à noite. E aí, agora está parado por conta da pandemia, o colégio está fechado, mas a gente continua fazendo atividades online com o pessoal, enfim. O que dá para fazer, a gente se desdobra. Então, Isabela, falando para a gente entender o que você passou, às vezes acontece mesmo. Dentro das comunidades, somente as comunidades muito pequenas, quando a gente começa a fazer um trabalho, as pessoas às vezes se sentem sim um pouco ameaçadas mesmo, né? Então, assim, eu imagino que ele viu em você uma ameaça mesmo em relação ao espaço que ele exerce, né, dentro da comunidade enquanto cacique. Mas é muito importante, nas reuniões, vocês colocarem qual é o papel de vocês, para a comunidade perceber que vocês são parceiro, né, e alguém que gosta da comunidade e que luta pela comunidade. Então, assim, o cacique precisa enxergar em vocês alguém que está para caminhar lado a lado ali com a comunidade e para apoiar a comunidade. Então, vocês não são um concorrente das lideranças, não. Vocês são alguém que vai estar caminhando junto com a liderança, que vai auxiliar a desenvolver as atividades que eles mesmos vão estar convidando, que eles mesmos vão estar incentivando a comunidade. Então, assim, é convidar para as reuniões, é convidar para participar, é explicar o objetivo do projeto, é falar dessa importância, é falar dessa participação social. Júnior colocou aqui uma coisa que ele está sem instrução, né? Que é bem importante aqui, ó. O que eu percebo de fora é que vocês, as CRAs, exercem um papel social que vão além do projeto. Isso eu acho legal em vocês. E é exatamente isso, porque assim, é difícil quando você participa de um projeto, que você atua dentro dele, que você não se envolva, que você não se apaixone pelo que você faz. E esse envolvimento é um envolvimento que acontece de forma espontânea, né? E por isso que é importante a gente fazer aquela quantidade de reuniões, de visita, para que toda a comunidade entenda que vocês é um parceiro que estão a favor do desenvolvimento da sociedade, da comunidade, da aldeia. Vocês não são um adversário nem político, nem um adversário ao cargo de cacique, não. Vocês é alguém que vai ajudar o cacique a atuar enquanto cacique. A associação a atuar enquanto associação. Então, por isso que esses debates, encontros são tão importantes. Quando a gente tem essa ausência, ou esse espaçamento, assim, fica muito tempo sem reunir a comunidade, as pessoas começam realmente a ter medo de falar, do que pensar. E quando a gente começa a esclarecer o que é o projeto busca, o objetivo, qual é o objetivo principal desses projetos, gente? É a melhoria de renda da comunidade. É o empoderamento econômico e social de vocês, de cada uma dessas comunidades. O governo, quando ele acredita no projeto de vocês, é um projeto de vida, é um projeto para garantir que amanhã ou depois vocês possam se sustentar a partir do que vocês têm aí na terra, no espaço de vocês. E isso vai vir através das reuniões. Uma caminhada lenta, porque a gente passa por uma série de processos de desconstruções. Então, seja no hábito de plantar, seja no jeito de plantar, que às vezes a gente precisa, às vezes, dar um passinho atrás e falar, é bacana esse jeito, mas que tal a gente experimentar outro? Lembra que a gente falou na nossa última live? Então, é experimentar e provocar mesmo esses debates mesmo. Kaique colocou aqui, deixa eu ler, a associação se torna uma referência da organização da comunidade para, às vezes, entrarmos nesses assuntos. Vou sair um pouco, meu áudio está um pouco baixo, depois volto. Então, exatamente isso. Pode falar. Ele acabou de voltar. É exatamente isso que Kaique e Júnior falaram aí, né? Além das palavras de Júnior, eu também percebo isso aí, né? O envolvimento social dos ACEs que perpassa esse trabalho técnico, né, que a gente fala, né? Então, assim, eu entendo essa fala dele como um elogio mesmo, que faz com que o engajamento do trabalho seja melhor, né? Até uma questão de prazer mesmo, assim, você lidar com o serviço dentro de uma comunidade que você tem relações, né, e participação social,
de uma forma positiva é mais fácil do que se você tiver o conflito com o cacique, por exemplo, né? Então, assim, essa interação e essa participação social é muito importante e vocês estão de parabéns mesmo. Isso que Kaique falou sobre a referência, né, que a associação tem, é exatamente isso. A gente passa a ser uma ferramenta dessa participação social também, né? A partir do que eles entendem o que é uma associação, o que é uma organização social, a finalidade daquilo, né? Que não só aquelas incumbências da associação, mas também as outras partes que Gelli citou muito bem aí, né? Cultural, lazer, e entre outras. E acho que é isso mesmo, o recado foi muito bem dado. Eu acho que realmente essa coisa de ir além do contrato de trabalho, eu acho que se a gente não for além, o trabalho não sai como, sei lá, pelo menos eu falo por mim, como eu gostaria que saísse. Porque se fosse só para seguir o cronograma, como é, cadastro de família, diagnóstico, planejamento, se fosse só isso, é muito engessado, não tem como, não dá para se relacionar tanto. Eu acho que a gente só consegue conhecer bem estando mais próximo. Eu acho que um trabalho desse, né, falando por mim, é um trabalho de antropologia, de sociologia, de biologia, de psicologia, muita psicologia. Enfim, é uma coisa muito ampla e, bom, para mim tem sido, eu diria que é uma grande universidade da vida. Massa. Gente, só vou dar um recadinho assim que a gente tenta limitar os nossos horários da live a 40 minutos, né, por conta da plataforma aqui do Zoom que a gente usa. Aí a gente tem mais 4 minutinhos para fechar aí, mas quem está aberto ainda à disposição, só porque se alguém está aguardando alguma coisa especial para falar no final, já pode falar. Isso mesmo, Priscila. Quem quiser complementar alguma coisa, falar ou compartilhar alguma coisa é o momento. A gente não vai fazer lives muito extensas, até porque se tornam cansativas e a nossa ideia é fazer toda terça e toda quinta, então a gente vai ter outra quinta-feira. E a ideia é que vocês possam separar esse tempinho para a gente bater esse papo mesmo, que vocês possam sempre trazer ideias. A gente já sabe qual é o nosso próximo tema, Priscila? Na quinta-feira a gente está querendo falar um pouquinho sobre a gestão produtiva das roças, da lavoura, um pouquinho sobre como o agricultor faz essa gestão, né? Entre mão de obra dele, gasto com insumos, gasto com semente, investimentos, recomposição do solo. Vamos falar um pouquinho de como fazer, né, esse cronograma da roça e essa gestão produtiva. Eu tô vendo que Epaminondas lá de União Baiana também acabou de entrar, seja bem-vindo, viu? A gente estava explicando agora. Ih, já saiu. Às vezes é a questão da internet também, eu vejo que algumas então, pessoas ficam conectando, tempão, aí antes de entrar, cai. Mas aos pouquinhos a gente vai ajustando para tentar fazer uma plataforma mais leve possível. Inclusive depois, se vocês puderem estar dando feedback pra gente também, como que tá sendo as lives, porque às vezes a gente fica perguntando outras coisas, né, sobre os atendimentos, sobre o andamento das visitas e o programa que a gente está usando, a gente nem teve a oportunidade de conversar. Mas vamos ajustando. Então, a gente está chegando no finalzinho, mas alguém, gente, por favor, ou mandem aqui. Se não quiserem falar, ficaram tímidos. Vou agradecer logo a participação de todo mundo. Fico muito feliz que os ACRs parecem que estão colocando na agenda, né, assim, esse tempo pra gente ter essa conversa. E a ideia é exatamente esse. Hoje a gente teve participação de 8 pessoas já, assim, por mais que seja curto, parece que a gente não aprendeu muito, não consolidou, mas a ideia é essa, assim, aos pouquinhos a gente construindo e familiarizando também, inclusive fortalecendo essa rede de ACR daqui da costa, né, que a troca entre vocês também é muito importante para enriquecer o nosso trabalho, faz parte da nossa participação social. Não esqueça da foto. É verdade. Sim, hoje tá gravando tudo, gente, então a gente vai conseguir tirar várias fotos. Pronto. Eu consegui gravar a tela aqui. Precisa estar esperta. A gente tá tentando se esforçar. Eu acho que foi Júnior que colocou aqui, né?
que falta mesmo é trazer medidas para os beneficiários ter o interesse social do projeto e participação mesmo, que às vezes falta.